A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia, diretamente de Maringá. Bom, hoje, no dia 3 de julho de 2020, estou gravando esse áudio para relatar uma revelação que o Senhor me deu. É uma revelação que iniciou em sonho, enquanto eu dormia, e terminou em visão, quando eu já estava acordada. Bom, primeiramente eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, que diz assim: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, meus irmãos, nesta madrugada do dia 3 de julho, eu terminei a oração à meia-noite, juntamente com os irmãos do canal, e fui dormir, deitei para dormir. E nisso eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava em uma casa, especificamente dentro da sala dessa casa, e eu olhei e vi muitas estátuas, imagens de escultura da Igreja Católica. E nisso, quando eu olhei assim, eu fiquei estranhando, tentando saber o porquê eu estava ali. E quando eu me deparei, eu vi no final daquela sala, uma estátua, uma imagem de escultura, especificamente com aparência de homem, vinha andando em minha direção e ele começava a crescer. Aquela estátua começava a crescer até que ficou do meu tamanho, 1,70 m. E quando ele vinha em minha direção e parava, e eu olhava para essa estátua e era a aparência de homem, uma aparência de homem, e tinha nas mãos carregando uma criança olhando para o rosto daquela estátua. E ao lado dessa estátua grande tinha uma estátua miniatura, uma imagem de escultura miniatura, que era igual, os dois eram igual, sendo que um era miniatura e o outro era grande e se movimentava. E quando parava de frente para mim, eu olhava nos olhos daquela imagem de escultura e eu dizia assim: é você, né, Satanás? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E quando eu falei isso, eu olhava bem nos olhos daquela estátua e sabe essa bola preta que temos nos nossos olhos? Os olhos daquela estátua ia diminuindo, parecendo olho de cobra, ia diminuindo bastante. E todas as vezes que eu abria a boca para repreender, porque era um demônio aquela estátua. Os olhos ia diminuindo, ia se transfigurando e ficava bufando, soltando a fumaça do nariz. E eu dizia: volte para as profundezas do inferno agora, porque é você, Satanás, é você. E naquela hora, o Senhor me fez saber que aquelas estátuas todas que estavam ali, deixando claro que são imagens de esculturas que são usadas na Igreja Católica, eram todas demônios, eram demônios aquelas estátuas. E aquela especificamente que estava ali, o Senhor falava para mim um nome, São Benedito. São Benedito é o nome da imagem que vinha em direção a mim. E eu ficava repreendendo, clamando o sangue de Jesus. E tinha uma hora que a porta daquela sala se abria e começava a entrar várias pessoas, e aquelas pessoas eu sabiam que eram católicas, e entravam, e quando entravam, imediatamente aqueles santos, que os católicos chamam, né, Santo Benedito, mas aquela imagem de escultura por nome São Benedito se voltava ao normal, paralisava, voltava ao tamanho normal e ficava normalmente parada, não se mexia
em nada. E aquelas pessoas entravam, se prostravam diante daquela imagem e começavam a adorar. E quando elas começavam a adorar a imagem do São Benedito, ele derramava uma lágrima de sangue. E aí, meus irmãos, que aquelas pessoas começavam a adorar mais e mais aquela imagem. E eu começava a dizer, gente, isso é demônio, gente. Não, isso não é santo nenhum, não. Isso é demônio. O Senhor me mostrou, é demônio, gente. E eu saía puxando à força aquelas pessoas dali daquela sala, tirava elas de dentro da sala e fechava a porta e ficava somente eu. Sendo que quando eu fechava a porta e eu virava novamente, meus irmãos, aquele São Benedito, aquela imagem de escultura, crescia o dobro, ficava mais ou menos uns 4 metros de altura, ficava muito grande mesmo. E ele vinha em direção a mim e eles tentavam assim fazer como uma concha, me cobrir, sabe? Fazer uma ponte, um arco em cima de mim para me oprimir. E ele vinha assim se curvando e eu começava a sentir um peso muito grande no meu corpo. Eu já começava a ter dificuldade de repreender, eu ficava com muita dificuldade de repreender e tinha uma hora que eu não conseguia pronunciar, aí eu começava a repreender na minha mente e tinha um momento que ele ficava bem perto de completar aquele arco e me oprimir 100%. Aí eu dizia assim na minha mente, Senhor, por favor, envia anjos aqui, Senhor, me ajuda. Quando eu falava isso na minha mente, eu não vi no sonho, mas eu senti a presença de um anjo ali dentro que chegava e mandava eu clamar em alta voz. Eu escutei o anjo falando, não vi o anjo, mas escutei o anjo falando. Clama em alta voz. E na hora eu veio uma força de dentro de mim, uma força do Senhor que brotou de dentro de mim e eu, sangue de Jesus tem poder, Satanás. Quando eu falava isso, meus irmãos, tudo que era estátua, a imagem de escultura ali, explodia, virava tudo pó, explodia, era uma explosão muito grande que tinha ali dentro. E na hora, foi um sonho tão real que eu me acordei do susto da explosão. Eu me acordei assustada. Eu me acordei, o sonho acabou. E quando eu olhei, com os olhos abertos, acordada, em visão, na porta do quarto, eu vi um demônio. Eu vi o demônio de olho aberto. E eu vou dizer, para quem tiver a curiosidade, buscar a imagem, o nome do demônio é Preto Velho. Eu vi ele como meio encurvado, pequeno. E na hora que eu vi, eu fiquei, meu Deus do céu, chegue aqui, Senhor. E esse demônio começava a ficar rodando, girando em círculo. Ele ficava girando muito rápido, muito rápido. E eu, o sangue de Jesus tem poder. E a mesma força que eu senti brotando de dentro de mim, uma força que vinha do Senhor brotando em mim, eu senti na mesma hora. E eu me levantei da cama, fui até próximo a ele e disse: O sangue de Jesus tem poder. E na hora eu falei: Senhor, por que o Senhor está permitindo eu ver isso, Senhor? E na hora, aquele demônio na porta do quarto falava assim, rosnando com a voz de raiva, falava assim: Ai, que raiva! Porque você está me repreendendo, agora eu tenho que voltar. Mas eu fui invocado. Ele dizia isso: Eu fui invocado. E quando ele falava isso, o Senhor me fazia saber que este demônio, a mesma imagem de escultura que eu vi no sonho, era a mesma estátua, o mesmo demônio que eu estava vendo de olho aberto aqui no quarto. O São Benedito era o mesmo Preto Velho, que é também um demônio, é uma estátua usada nos terreiros, candomblé, eu acredito.
E eu via e Deus me fazia saber que era mesmo, o mesmo demônio, só muda a aparência, meus irmãos. Então, essas estátuas que usam na Igreja Católica são as mesmas que usam nos terreiros de macumba. Só tem nome diferente, mas é o mesmo demônio que tem nas igrejas católicas de estátua, é o mesmo que tem nos terreiros, são o mesmo, só muda a forma. O Senhor me fazia saber isso. E ele falava assim para mim, ele dizia assim: eu fui invocado. E na hora que ele dizia isso, o Senhor também me fazia saber que ele foi invocado na época do São João. Na época do São João, dessas festas juninas, ele foi invocado aqui para a terra. E ele dizia assim: agora eu vou ter que voltar porque aquele homem está ordenando que eu volte. E na hora eu ficava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Eu falava isso. Então tá aí um alerta da parte do Senhor para o povo, não somente os crentes, mas os católicos também. Todos que ouvirem esse recado, o Senhor revelou, me mostrou que o mesmo santo que dizem, né, Santo Benedito, São Benedito, na Igreja Católica, que na verdade não tem nada de santo, é demônio, é o mesmo que é usado nas profundezas do inferno, nas coisas de Satanás. É a mesma coisa, não tem nada de santo, de Santo Benedito, não. É tudo demônio. E eu me recordo agora que há um tempo atrás eu vi um testemunho. Eu ouvi um testemunho, não me recordo, não sei dizer o nome do testemunho, mas eu me recordo que essa pessoa relatava que havia demônios que se escondiam dentro das imagens de escultura. Esses demônios se escondiam dentro das imagens de escultura, porque há um oco, né? Há uma oquidão ali dentro de algumas imagens, e quando não há esse oco dentro das imagens, eles se escondem por trás da imagem de escultura. E veja bem que no sonho, quando Deus me mostrou, aquela imagem de escultura chorava lágrima de sangue. Era demônio operando aquele sinal, viu? Então vamos se atentar, ficar alertas quanto a isso. E eu vou ler uma palavra para encerrar no livro de Salmos, capítulo 115, a partir do versículo 4, que diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras da mão do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Aleluia, glórias a Deus. Está vendo essa palavra, meus irmãos? O salmista aqui está dizendo que os deuses são feitos ídolos de ouro, né? Estátuas são feitas, mas elas têm olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Aleluia, glórias a Deus. Tem boca, mas não falam. Ele começa a dizer, aí ele vai dizer assim no final, e vão se tornar igual a esses deuses quem faz e quem confia. Então, quem confia na imagem de escultura, quem faz as imagens de escultura, se tornam igual às estátuas. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. Tornam-se cegos, mudos, surdos espiritualmente, paralisados espiritualmente, igual às estátuas, que não anda, não faz nada, não consegue nem falar. Então, quem faz as imagens de escultura e quem confia nas imagens, quem fica se prostrando diante das imagens de escultura, tornam-se igual a elas, amém? Então, foi essa a revelação do Senhor, amém? Guarda no teu coração e compartilha para que vidas venham ser despertadas e venham
tornar novamente a ver, a enxergar, a ouvir, a falar, a sentir. Aleluias. Então eu vou passar a oportunidade nesse momento para a irmã Solange fazer o que o Espírito Santo de Deus direcionar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e a oportunidade está com a irmã Solange. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero finalizar, lendo 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto está escrito em Romanos, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1. O capítulo 1 tem muita coisa interessante, mas eu quero ler a partir do versículo 22, que diz assim: Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, na sabedoria humana vem a loucura. A partir da sabedoria humana, não a de Deus, vem a loucura. E a Bíblia vai dizer que esse povo aqui, na qual Paulo escreve, eles transformaram, mudaram a glória de Deus em imagem de homens. E aí ele vai além, não somente em imagem de homens, mas até em animais. Vamos dizer assim, transferindo a glória que deveria ser dada a Deus, que é incorruptível, agora está sendo dada a homem, que é corruptível. E com isso eles mudaram a verdade de Deus, transformaram ela em mentira e passaram a honrar e a servir muito mais a criatura do que ao Criador. É interessante que muitos desses chamados santos, eles foram de fato homens de Deus no passado. Porém, o fato de ter sido homem de Deus não quer dizer que o povo deve idolatrar, deve fazer petições. Aí alguém pode dizer, não, irmã Solange, mas eu não idolatro. No momento que a pessoa faz petição à imagem e não diretamente a Deus, visto que a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário foi justamente para nos dar um acesso maior a Deus, quando o véu do templo se rasga, ali que ele dá o último suspiro. Se eu já não tenho um véu para impedir de eu entrar no Santo dos Santos, se o Deus rasgou isso para me falar diretamente com ele, por que que agora eu vou colocar um véu? O ídolo torna-se um véu, porque ele torna-se um impedimento, uma barreira. Sabendo que no livro de 1 Coríntios, se você analisar, no capítulo 10, é ainda pior do que o bloqueio, do que o véu, do que a barreira. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo, deixa eu ler aqui, versículo 19. Eu vou ler o 19 e o 20. Eu vou ler do 19 em diante, conforme o Espírito Santo determinar, porque eu vejo aqui que o texto tem mais coisas para a gente meditar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam para os demônios e não para Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós, por acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Amém? Olha que interessante, Paulo está dizendo que quando alguém sacrifica um ídolo, na verdade o sacrifício dele não está indo para o ídolo, mas para um demônio que está se escondendo aí. Muito bem colocado, isso que a irmã Thalia falou. Demônios se escondem nas imagens e estão recebendo, inclusive, orações de pessoas que se prostram diante dessas imagens. Agora eu quero, com muito cuidado, falar algo aqui, porque somos todos irmãos. Até porque as pessoas católicas, eu vou citar as pessoas católicas de imediato, elas são denominadas cristãs, porque servem o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Só que quando é modificada a palavra do Senhor, colocando impedimento entre o homem e Deus, isso aí torna-se heresia. E eu não digo isso, não tome isso como uma afronta. De repente você se deparou com esse testemunho, essa visão, você está ouvindo,
E no primeiro momento você pode estar pensando, se sentindo afrontado ou afrontada. Não, não tenha como afronta, pois o objetivo aqui não é te afrontar. O objetivo é entregar o recado do Senhor, trazer à memória a palavra do Senhor, que aqui na palavra do Senhor vai dizer que quem sacrifica para os ídolos sacrifica para os demônios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. E, de fato, abrir teus olhos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja como uma oportunidade que o Senhor está te dando para você conhecer a verdade, tá bom? E não somente católicos, mas espíritas, pessoas que sacrificam a qualquer ídolo. Você está se sacrificando a demônio. Eu sei que tem pessoas que sabem, mas tem outros que não sabem. Eu quero fazer um convite especial para você. No sul eu sei que é um pouco menos, vamos dizer, com o passar do tempo está ficando mais forte agora no sul, mas as festas juninas são as festas de meio de ano, São João, intitulada de São João, São Pedro, Santo Antônio. Essas festas são muito mais fortes, vamos dizer, na região nordeste do Brasil. E a gente sabe que são invocados demônios durante essas festas. As pessoas fazem petições para essas imagens, e na verdade estão fazendo para demônios, achando que estão fazendo petições para as imagens. Então aí o que Deus mostrou à sua serva é que são invocados demônios do inferno, um demônio chamado Preto Velho, e aí esse demônio tem ganhado força. Por isso eu quero fazer um convite especial a você, que alguma vez você já fez uma petição a uma imagem, na verdade é um demônio pensando que é uma imagem, né? Eu quero convidar você a professar Jesus, a fazer a petição diretamente para o Senhor. Ele é poderoso para ouvir tua oração, porque o véu do templo foi rasgado. Ele é poderoso para escrever teu nome no livro da vida e te garantir a salvação. Os servos do Senhor do passado, São Paulo, o apóstolo São Pedro, São João, cada um desses, a própria Maria, uma mulher que eu admiro demais, o José, que é um homem que eu admiro ele pelo seu caráter, todos eles fizeram valer a palavra do Senhor na sua vida e hoje se encontram no seio de Abraão, se encontram na presença do Senhor. Mas agora nós temos que fazer por nós. Jesus morreu por nós, não foi nenhum deles. Então é o momento de nós querermos estar onde eles estão. O que eles tinham que fazer já fizeram enquanto estavam na terra. Agora é o momento de nós fazermos, amém? Não tenha isso como uma afronta, porque a ideia não é essa, mas eu quero convidar você a conhecer Jesus, a receber Jesus como teu Salvador, porque não foi à toa que você está ouvindo isso, não é à toa. Foi o próprio Deus que encaminhou isso para você ouvir, você ter conhecimento da verdade, do que está oculto por trás de muitas coisas, que muitas das vezes tem uma aparência de bom, uma roupagem aparentemente boa, mas na verdade não é. Causa danos para a nossa vida espiritual, amém? Eu convido você para receber Jesus como teu Salvador neste momento. Eu convido você, aleluia, para entregar a tua vida nas mãos do Senhor, se arrependendo dos teus pecados. Pecados de idolatria e de todos os outros, amém? Eu vou orar pela tua vida. Pai querido e santo, eu quero entregar em tuas mãos a vida de cada pessoa que está se prostrando diante do Senhor. Cada pessoa que está se inclinando agora, arrependendo-se dos seus pecados e muitas das vezes dos pecados de idolatria que cometeu. Essa pessoa está agora, meu Pai, renunciando. Essa pessoa está agora se prostrando diante de Ti. Escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, Pai querido, e sustenta ele em Tuas mãos a partir de agora. Cuida e guia, assim, meu Pai, como uma bússola. Vai guiando, meu Pai. Assim, Senhor da glória, como um leme, como diz a palavra do Senhor, vai guiando. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a partir de hoje o Senhor tome o total controle da vida desse irmão, dessa irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Liberta ele, liberta ela. Dá vitória, abre o entendimento, meu Pai, para as coisas celestiais a partir de hoje, através do teu Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba força, receba ânimo, procure um lugar para você congregar que tenha sinceridade com Deus e santificação. Que Deus abençoe sua vida. Quem se despede, sua irmã em Cristo, Solange Souza, e até a próxima, quando o Espírito Santo de Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.